Então, pessoal, estamos de volta. Agora, continuando, a parte de metodologias tradicionais de desenvolvimento de software. Vamos iniciar a segunda parte agora. Então, nesta aula, nós vamos ver sobre os modelos evolucionários, que são aqueles que possuem ciclos com evoluções. Então, modelo evolucionário. As principais características desse modelo são uma implementação inicial, certo? Onde um sistema inicial ele é desenvolvido rapidamente, baseado em definições abstratas. Também temos como outra característica importante a evolução das versões. O sistema acaba evoluindo, por meio de características propostas pelo cliente. Então, o desenvolvimento ele começa com as partes que vão ser mais bem compreendidas entre a equipe de desenvolvimento e o cliente, né? Então, primeiramente, nós vamos ter um sistema inicial, que vai ser aquele iniciado baseado em uma definição mais abstrata, mas que ela ficou mais bem compreendida, né, entre ambas as partes. A partir desse sistema inicial, a construção, o desenvolvimento, ele vai evoluindo por meio de versões. E outra característica importante também é o uso de prototipação. Então, a prototipação é uma experimentação de requisitos não completamente compreendidos do cliente. Então, é construído um protótipo para desenvolver uma melhor definição de requisitos do sistema, certo? Então, o modelo evolucionário ele pode fazer uso de protótipos para justamente melhorar essa parte que não ficou tão bem compreendida ou melhorar a compreensão de um determinado conjunto de requisitos. Então, é construído um protótipo, né? E aí, através da interação entre a equipe de desenvolvimento e o cliente, vai se melhorando essa compreensão dos requisitos e vai desenvolvendo a partir dessa validação de protótipos, certo? Então, primeiro é importante nós estabelecermos uma diferença entre versões e incrementos, certo? A gente já falou sobre o modelo iterativo e incremental e falou lá que existem ciclos repetitivos, existem iterações e no final daquelas iterações, né, são construídos incrementos do produto, certo? Então, esses incrementos, eles são uma parte do software que contém um conjunto de alterações em funcionalidades em comparação com a parte anterior, né? Então, o incremento nada mais é do que um módulo do software que é utilizável e entregável, né? Ao final do ciclo iterativo incremental, final da iteração, aquele software já está pronto para ser disponibilizado para o cliente e já é utilizado não somente como alguma base ou algum teste, ele é usado de fato como se fosse o software completo. Entretanto, o que vai estar disponível lá vai ser uma parte do software, né? Um módulo, uma função, um conjunto de funcionalidades. Então, o incremento é a parte do software que ele pode ser usável, né, e pode ser utilizado como um software pronto mesmo. Uma versão é alguma coisa parecida, entretanto, não necessariamente ele vai ser disponibilizado para o cliente. Vai ser uma parte do software também que contém um conjunto de alterações em funcionalidades em comparação com a parte anterior, né, com uma versão anterior, só que ele não necessariamente tem essa obrigação de no final do ciclo ele ser disponibilizado para o cliente. Então podem existir vários ciclos, esses ciclos cada vez vai melhorando ou aumentando o conjunto de funcionalidades no software
E aí, no final de cada ciclo, vai ter uma versão nova, só que essa versão não necessariamente vai ser disponibilizada pelo cliente. Não por uma questão de decisão, né, do time, da equipe de desenvolvimento, mas por uma questão de que ele não é desenvolvido necessariamente como um produto para ser entregue. Vão ser incrementadas algumas coisas, vão ser desenvolvidas algumas funcionalidades, mas ela não vai ser desenvolvida numa forma que já seja entregue ao cliente ao final do ciclo, certo? Então, ao longo dessa aula, nós vamos entender melhor essas diferenças. Mas entendam que versão é uma parte do software que pode ser entregue ou não, não tem essa obrigação. E quando a gente fala em incremento de produto, né, no contexto de desenvolvimento de software, o incremento representa sim uma parte que ela vai ser entregue ao cliente e que ela pode ser usada como se fosse o produto final. Então, como modelo evolucionário, nós temos alguns tipos principais, né, que vamos relatar aqui na nossa aula. E sim, o modelo iterativo e incremental, ele é um modelo evolucionário, né? Ele faz parte do conjunto de modelos evolucionários, né? Apesar de ter sido mostrado antes, né? Mas entendam que o conceito de iterativo e incremental, ele também evolui, ele também possui ciclos, mas ele é um subconjunto que necessariamente no final do seu ciclo vai entregar um incremento, né? E esse incremento vai ser justamente aquela parte do produto que ao longo dos ciclos ele vai sendo incrementado e vai se tornar um produto final, certo? Então o modelo iterativo incremental ele é do tipo evolucionário, né? Só que o modelo evolucionário também inclui outros tipos de modelos, outros exemplos, certo? De modelos que são espiral e prototipação. No caso do prototipação, ele vai ter como parte do produto a ser desenvolvido um protótipo. Em seguida, esse protótipo vai sendo refinado, melhorado até se tornar, né, um produto final. Não o protótipo que ele vai se tornar o produto final, mas o protótipos vão sendo construídos cada vez mais completos. E em paralelo a esses protótipos, o produto de software vai sendo desenvolvido de acordo com o feedback recebido por esses protótipos. No caso do modelo espiral, né, ele vai ter como produto, né, de seus ciclos versões, né? Aí aqui está a diferença entre o espiral e o iterativo incremental. O espiral não necessariamente ele vai produzir um incremento. Ele vai produzindo versões e em cada versão pode ser possível disponibilizar para o cliente ou não, né? Aí vai depender de decisões da equipe de desenvolvimento. E no final, né, todos eles vão evoluir, né? O iterativo incremental vai construindo incrementos até evoluir para o produto final. Na prototipação vão sendo construídos protótipos e esses protótipos vão servindo de base, né, de base de auxílio para que o produto seja construído até se tornar um produto final. E o espiral ele vai construindo versões, né, de um produto até se tornar o produto final. Então os modelos evolucionários, né, esses três, certo? A diferença básica entre eles é que no iterativo incremental existe a produção de incrementos que são utilizáveis e entregáveis até a conclusão do produto. Então, enquanto está havendo iterações, incrementos são produzidos até que o produto seja completo, seja concluído.
No caso da prototipação, né, o processo é baseado no refinamento de protótipos para a construção do produto final. E o espiral, ele possui fases cíclicas, né, utiliza protótipos como apoio e gerencia riscos, e as versões do produto elas são geradas a cada ciclo até a conclusão do produto. Beleza? Então, o primeiro que vamos tratar agora vai ser a prototipação. Esta aqui está a representação do ciclo de um modelo que utiliza a prototipação como modelo de processo, né? Então, aqui temos o início de um processo, onde naturalmente vai ocorrer uma obtenção de requisitos, certo? Vai existir uma atividade que vai fazer o levantamento de requisitos, né? A partir dessa obtenção de requisitos, né, esse ciclo vai girando aqui nesse sentido, certo? Onde, a partir de uma lista de requisitos, vai ser construído um projeto rápido, né? Vai ser sintetizado esses requisitos em um projeto rápido, né? Vai ser modelado e tudo mais. Então, depois de ser construído esse projeto rápido, um protótipo vai ser construído, certo? Então, é a primeira vez que o protótipo vai ser construído de fato, certo? E um protótipo nada mais é do que uma demonstração, né? Uma forma representativa de mostrar aquele projeto de uma forma mais ilustrativa, uma forma mais visual, certo? Então, aqui vai ser construído o protótipo a partir do projeto. Depois, vai existir uma avaliação desse protótipo. Então, naturalmente, aqui vai precisar do contato com o cliente, com a parte interessada, né? Essa parte interessada, ela vai avaliar esse protótipo e vai dar o seu feedback, vai fazer os comentários. Se são aqueles requisitos que precisam ser desenvolvidos, se é daquela forma, enfim, tudo que for visualizado, né, e puder ser comentado aqui vai ser coletado por um analista de requisitos, alguém da equipe de desenvolvimento, né? E a partir desse feedback coletado nesse momento, o protótipo ele vai sendo refinado, né? Então, essa avaliação é feita e a partir daqui um novo projeto vai ser construído, certo? Um novo protótipo vai ser construído e vai ser reavaliado já com aquele feedback que foi coletado na primeira avaliação. Agora já tem outro protótipo mais refinado, né? Ou com mais proximidade do que é de fato, do que o produto final deve ser, né? Ou isso também pode ser feito por partes. Então, primeiro faz um protótipo de um determinado conjunto de requisitos, depois faz um protótipo com outro conjunto de requisitos. Então, isso aí vai ser uma decisão do projeto. Pode ser feito pensando no projeto como um todo, mas se for uma opção da equipe, pode ser que cada conjunto de requisitos seja criado um protótipo, né? Então, se for feito de forma separada, cada vez vai sendo feito esse ciclo aqui e no final vai juntar tudo para ver se está tudo integrado, se todo o sistema está como o cliente, a parte interessada quer. E se for pensado desde a primeira vez já como um todo, então cada vez mais, cada vez que esse ciclo é percorrido e refinado, então a tentativa aqui é sempre se aproximar cada vez mais do que o cliente quer. Então, no momento em que ficar
perfeito, né, ou muito próximo disso, entre o que a equipe de desenvolvimento está dizendo que vai desenvolver e o que o cliente diz que quer, que precisa, né? Quando estiver tudo ok nessa parte, então o produto vai ser construído. Então vejam que existe um tempo gasto em toda essa discussão de aprimoramento de requisitos. Então, a partir daí, quando tudo está ok, né? Requisitos, modelagem, né? Aí parte para o desenvolvimento, certo? Então, um modelo de prototipação, né? Ele vai criar um protótipo, né? Um modelo para ser analisado e desenvolvido a partir disso, né? Então, como eu falei, o analista ele vai coletar informações, requisitos para um mini projeto, a gente pode chamar também de protótipo, né? Ele vai concentrando-se nas entradas e saídas do software, bem como em suas interações entre usuário e programa. Então, após a criação e aceitação do protótipo, o produto final vai ser desenvolvido. Então, aqui vou mostrar a vocês exemplos de protótipos que podem ser construídos durante esse percurso, né, durante esse ciclo mostrado agora há pouco. Então pode ser uma coisa bem ilustrativa mesmo, no papel, né? Se for uma coisa bem mais rápida de se discutir, então se faz uma reunião com o cliente, troca as ideias, né? Pode ser feito até no primeiro contato com o cliente isso. Então desenha uma ideia de uma interface, quais são as funções. Então assim, uma coisa bem superficial, só para ter uma primeira noção do que o cliente está pedindo, né? Então a ideia aqui é que seria feito um primeiro protótipo, já logo no primeiro contato, né? Essa primeira reunião. Então esse protótipo aqui muito provavelmente seria levado para a equipe, e aí todo mundo ia discutir, iam aprimorar esse protótipo, talvez até passar para uma interface mais tecnológica, e em seguida continuaria o ciclo, mostrando ao cliente e assim sucessivamente, até se ter a certeza do que quer. Então pode iniciar sim com desenho no papel, tudo isso aqui é protótipo. Pode ser assim também, com interfaces, né, com telas gráficas, né, de como se fosse um site, por exemplo, né? Então tem aqui um site, né, aliás, interfaces de sites aqui, vendo um módulo aqui que seria visualizado em um smartphone, aqui em um computador, né, ou tablet, e aqui também um smartphone. Então eu vou abrir um aqui para vocês verem, é só clicar aqui depois nessas imagens, aí vocês vão ver melhor esse protótipo. Então vejam, vai ter aqui em cima uma barra, geralmente uma barra de menu, né, aqui em cima, né? Então aqui eu já tenho uma ideia do que vai ser o meu site, né? Eu avaliando como cliente. Então vai ter um lugar aqui para fazer um login, certo? Vai ter algum banner aqui, né? Algumas imagens logo abaixo. Então eu já tenho a ideia de como vão ficar disponibilizados as informações do meu site, da minha empresa, os contatos aqui, redes sociais, enfim, tudo que vai ter no meu site. Então aqui é a primeira vez que eu estou vendo, né? Então quando eu vejo uma interface assim, eu tenho a noção de como vai ser o meu produto final, né? Eu como cliente eu tenho uma noção de como vai ficar o site. E aí eu já posso indicar que não, eu não quero esse login nessa cor, ou eu não quero nesse lugar, ou eu queria que nessa parte aqui ficasse outra coisa. Então esse tipo de discussão vai sendo realizado enquanto o protótipo vai sendo mostrado e segue naquele fluxo, né, da prototipação. Clicando nessa outra imagem, aí vocês podem ver um site mais
para ser visualizado em um computador ou em um tablet, né? Então aqui já é um outro formato diferente, outras cores. Aqui eu tenho uma ideia de que é um site relacionado à saúde, né? Então tem um banner aqui, uma imagem bem maior, vai ficar mudando. Tem um menu aqui bem pequeno, bem minimalista, né? Algum lugar aqui para pesquisar alguma coisa. Ó. Então eu tenho coisas aqui que eu subentendo que é um botão, mas talvez o cliente não subentenda isso. Então eu posso explicar. Então alguém do desenvolvimento pode explicar para o cliente, enfim. Então tudo isso é discutido. As cores, geralmente as cores vai ter a ver com o logotipo de um site, né, de uma empresa, certo? Então aqui já tem uma outra pegada. Aí mostrando o terceiro também, mesma coisa. Já tem uma outra interface, uma outra imagem, uma outra pegada. Então isso é um protótipo, né? É uma ideia. Vejam que não faz nada, é só uma imagem, mas já me transmite como vai ser o site que estou buscando, certo? Então, outro exemplo de protótipo, né, seria poderia ser um exemplo de aplicativo. Então, vamos supor que aqui fosse um outro navegador, né? Como é que seria a forma como ele seria mostrado no celular, né? Então, aí é claro que vai ter diferença se vai ser Android ou iOS e tal, mas aqui também serve para eu ter uma ideia de como vai ficar disponibilizado. Aqui um bate-papo, aqui uma visualização de páginas, aqui uma página completa, enfim. Então, a mesma situação anterior. O protótipo é uma ideia de como vai ser o meu produto. E por fim aqui também um aplicativo que tem imagens e tal, uma interface aqui para uma identificação, login, como é que vai tirar a foto, né? Aqui alguma função, aqui outra função, então eu tenho ideia de cores, onde é que vão ficar disponibilizados, os menus, as funções. Então a interface serve para o cliente ter a ideia do que ele me disse e eu transformo em uma interface. Aí a partir daqui vai sendo negociados possíveis ajustes. Beleza? Então, como vantagem disso, eu tenho uma rapidez na compreensão, né, do que o produto vai se tornar. Então, é bem mais rápido para a equipe de desenvolvimento criar uma interface, né, uma tela dessa. É muito mais rápido e também é muito mais rápido para o cliente entender o que ele está procurando, o que ele precisa, se é aquilo, e aí os ajustes vão sendo feitos, né? E esse feedback ajuda bastante em uma mudança futura. Então, é muito mais fácil eu mudar alguma coisa enquanto é uma imagem, é só uma interface, do que eu esperar desenvolver para poder mudar. Então, assim, é muito mais rápido eu coletar o feedback do cliente, eu mostrar o cliente o que vai se tornar o produto, né? E é mais prático também para fazer as alterações até se chegar a um consenso entre cliente e equipe de desenvolvimento, né? Como regra, né, deve existir um acordo logo no início que o protótipo será algo descartável, né? Então esse protótipo aqui não faz nada. Então tem que ser claro para o cliente que isso é um protótipo, mas não é o produto pronto, certo? Então pode ser que ele entenda que aquilo já está pronto e não é assim que funciona. Tem que ser isso
muito bem claro. E ele é um modelo eficiente, né? Porque os requisitos eles vão sendo refinados em cada ciclo desse de prototipação, né? E aí o produto final vai sair como o cliente quer, porque vai se investir bastante nesse refinamento de requisitos que o cliente já vai ter passado, já vai ter dado vários feedbacks ao longo do processo. Então, o produto final vai ser alguma coisa em consonância com o que o cliente quer. Mas existem problemas, né? E o problema está justamente no protótipo produzido. Porque o protótipo, ele, ele geralmente não, ele deve ser construído para alguma coisa que seja descartável, certo? Então, se é alguma coisa que seja descartável, então eu não preciso me preocupar com a qualidade que vai ser construída aquilo. Eu não preciso usar, enfim, as melhores ferramentas para construir uma interface. Eu posso fazer um arranjo simples, mais simples, à medida que o cliente vai dando o ok, aí quando ele dá o ok final, aí é que eu incorporo com mais coisas mais robustas, né? Então, por exemplo, de uma página para outra, eu poderia colocar como seria a interação, como é que ia ser onde eu clico em alguma coisa, como é que vai executar. Então, isso eu poderia incluir depois, né? Mas mesmo assim, ó, o protótipo ele é feito rapidamente só para demonstração e muitas vezes utiliza métodos não convencionais. Então, o protótipo não é somente a interface. Eu posso desenvolver também uma função simples de um site, de um aplicativo, uma função simples, eu faço qualquer gambiarra lá, é só para executar, mostrar um formulário preenchido, mostrar alguma execução de alguma coisa. Eu faço mais rápido porque eu sei que é só para demonstração. Só que o problema está justamente aí. Pela cobrança, pela alta cobrança que existe com relação ao tempo, acaba que o protótipo muitas vezes é usado como produto final. E aí é que é o erro da história. Porque ele vai sendo feito cheio de gambiarras e você não tem tempo mais de corrigir isso depois e o problema vai se acumulando como uma bola de neve e acaba que lá no final o produto vai estar cheio de problemas, porque foi desenvolvido cheio de gambiarra. Então, em alguma hora, isso vai estourar. Isso vai dar um problema gigante. E aí vai ser muito mais caro corrigir isso depois. Porque pode ser que ele tenha que ser refeito do zero, né? Ou ainda vai demorar bem mais tempo, vai ter bem mais retrabalho para deixar ele funcionando tudo redondinho. Então, muitas vezes o protótipo ele é confundido com o produto, uma versão do produto. E aí esse é o problema. Então, o protótipo ele tem que ser descartável. Quando a equipe não descarta ele, utiliza ele como versão, aí é só questão de tempo para o problema acontecer. Então, tanto a equipe tem que entender que o protótipo é descartável, quanto o cliente também, né? O cliente acha que o protótipo é um incremento. Muitas vezes o cliente vai ver aquela interface de um site, de um aplicativo, e vai começar a sufocar e exigir que aquilo seja entregue logo. Ele vai ver e vai dizer, não, rapaz, aqui já está tudo pronto. Então eu quero na semana que vem, né? Eu quero usar e tal e tal. Então isso acontece tanto, né? E o cliente cobra tanto que uma hora a gestão acaba cedendo. O gerente de projeto acaba cedendo. Ele vai explicar de mil formas, mas o cliente não vai entender que aquilo ali é descartável. Então vai chegar e vai dizer, meu amigo, você quer, vai dar problema, né? E aí, isso não é uma versão de um software, um incremento, é só um protótipo, né? Mas o cliente não quer saber e tal, não sei o quê.
Então acaba que vai cedendo a essa cobrança e vai acabar disponibilizando para o cliente e depois o cliente vai reclamar disso, né? Então esse tipo de acordo, esse tipo de negociação tem que ser muito bem feito para não deixar margem para o cliente fazer esse tipo de cobrança, né? E também para não deixar margem de que a equipe de desenvolvimento não seja cobrada porque o cliente exigiu que isso fosse entregue. Entenderam? Então, é importante que isso seja muito bem definido logo desde o início, né? Que seja com um contrato, que seja com alguma coisa que garanta, né, a consciência do cliente de que está recebendo uma coisa que não é um produto adequado, né? E também que a própria equipe não libere isso, beleza? Então, quando o protótipo ele não é utilizado como protótipo de fato, não é descartável, então acaba surgindo esses problemas. Então, a prototipação ela é indicada para projetos de pequeno porte, porque muitas vezes eles vão ser necessários ser executados em pouco tempo, né? Mutáveis, né? Porque a prototipação ela é adaptada a mudanças. Então, enquanto está refinando ali o protótipo, você pode mudar, pode dizer que é de um jeito, pode dizer que é de outro. Enquanto está no protótipo ali, pode mudar quantas vezes quiser. Então, tá tranquilo isso, né? E aí, com requisitos não compreendidos. Se você se não há uma compreensão completa dos requisitos, então à medida que os protótipos vão sendo mostrados, aí o cliente vai começar a entender o que que ele está pedindo, o que que ele quer, o que que vai se tornar um software. E a partir disso vai sendo melhor compreendido, os requisitos vão sendo refinados e aí vai ser entregue um produto depois. Então, os objetivos do projeto vão sendo compreendidos durante a execução. Então, esse aqui é o contexto em que é recomendável utilizar a prototipação. Beleza? Agora vamos iniciar o modelo espiral, né? Esse modelo é um modelo científico, certo? Ele foi criado, pensado, né? Divulgado por esse cara aqui, o Boeing, lá na década de 80, certo? Então, esse modelo aqui, esses modelos, iterativo incremental, prototipação, modelo espiral, todos eles foram nesse contexto aí, na década de 70 e 80, muita coisa foi experimentada na tentativa de melhorar o modelo em cascata, né? Então, daí que surgiu essa gama de modelos evolutivos, porque vinham das consequências negativas do modelo em cascata, que eles não mudavam. Então, vários lugares começaram a criar estilos diferentes para o processo de desenvolvimento de software, e aí os que ficaram conhecidos depois foram esses, né? Então, o modelo em espiral, ele tem essa configuração aqui, certo? Então, logo de cara a gente vê que parece um espiral mesmo, e vamos entender o que significa, né, toda essa representação. Então, eu entendo aqui como ponto de partida, certo? E a partir daqui ele vai crescendo como uma espiral. E essa linha, né, significa o progresso, né, através das fases durante o processo, certo? Então, o modelo em espiral, ele é organizado por fases, né, assim como o cascata era, mas também ele possui ciclos. Então, é uma tentativa de melhorar aqueles problemas que o cascata apresentava.
Então o cara pensou, eu gostei da organização das fases, mas como ali não aceita mudança, então eu vou construir alguma coisa que aceite mudança, que seja mais próximo do que acontece de fato, né? Então, ó, pelas cores aqui, esse AR representa análise de risco, né? Esses P's são a utilização de protótipos, certo? Enfim, estas são as abreviações que tem. E aqui, ó, percebam que existem 4 quadrantes aqui, certo? Existe uma divisão aqui, uma cruz, que divide esse ciclo em 4 momentos, certo? Então, esse primeiro momento aqui, ele serve para determinar objetivos, alternativas e restrições, certo? Objetivos, alternativas e restrições. Quando muda para esse quadrante aqui, então aqui já vão ser avaliadas alternativas e identifica e resolve riscos, né? Aqui já vai ser pensado um plano de ação, né, para outras alternativas, elencadas a partir de um escopo anteriormente montado aqui nessa fase, né? Então, depois daqui, vai vindo para esse outro quadrante, certo? E nesse momento vai ser desenvolvido o produto e sendo verificado, né? Já vai ser um desenvolvimento e uma verificação aqui junto do produto. E em seguida, né, o último quadrante aqui, certo? Essa parte aqui, esse conjunto, né, vai ser para planejar a próxima fase. Então vamos percorrer aqui o ciclo para ver como funciona isso. Então ele vai começar aqui, certo? Então nesse primeiro momento a gente vai fazer o quê? Determinar objetivos, alternativas e restrições. Então, como início de todo o processo, o que vai ser planejado vai ser os requisitos, né? Vai existir um planejamento, que você, para iniciar, tem que fazer um planejamento, e a gente vai pensar nos requisitos que vão ser usados e como vai ser o ciclo de vida, né, do produto. Então, feito esse planejamento, a gente vai para a segunda parte aqui. Então, aqui no primeiro momento, tem uma análise de risco e um protótipo 1, o primeiro protótipo aqui. A análise de risco é uma novidade, certo? Nenhum dos outros modelos vistos até aqui, eles falavam em riscos, muito menos em análise de risco. Então esse é o primeiro modelo que trata a análise de risco como uma fase natural do processo, né? O próprio modelo ele já define que exista essa fase aqui de análise de risco. E o que é que significa isso? Risco é alguma coisa que pode acontecer, certo? Ponto. Essa alguma coisa, ela pode ser ruim e pode ser boa, né? Mas como a gente sabe como funciona, ninguém vai se preparar para uma coisa boa, né? A gente vai se preparar para uma coisa ruim que aconteça. O que seria uma coisa ruim? O cliente desistir do projeto, alguém sair da equipe de desenvolvimento, acabar o orçamento do projeto, né? São coisas ruins que inicialmente a gente tem disponível, né? E em um determinado momento pode ser que elas deixem de estar disponíveis. Então, essa análise de risco serve para a gente criar uma lista de situações e a gente cria um plano de, de ação para caso esses riscos eles se tornem reais, né? Então a gente cria um plano de ação para agir caso aquelas coisas ali aconteçam.
Então, dessa forma, a gente meio toda a equipe já vai estar preparada para aquele conjunto de coisas que foram pensadas. E aí, quando elas acontecerem, né, no momento que acontecer, já tem todo o plano de ação para resolver isso. Então, vai ser muito mais rápido resolver esse problema. Se alguém for demitido, então de repente eu já tenho uma lista ali de pessoas que eu posso contratar imediatamente. Então, no mesmo dia já estaria ali. Se eu não pensasse nisso como um risco, esperasse o problema acontecer, então demitiu alguém, podia ser que eu passasse uma semana, 2 semanas procurando alguém até esse alguém chegar na empresa. Então, uma coisa que eu poderia resolver no mesmo dia, como eu não me planejei, não me organizei para isso, aconteceu, não sabia o que fazer, e aí teve que pagar um preço por isso, né? Pagar o preço de passar 2 semanas sem um membro na equipe. E isso vai causar o quê? Vai causar todo um transtorno. Vai acabar atrasando o projeto, né? E isso é uma coisa que ninguém quer, beleza? Então, essa análise de risco, essa novidade é justamente para isso, para criar planos de ações para quando algum problema acontecer. Então, fiz a minha primeira, produzi o protótipo, né? Agora, nesse modelo, o protótipo ele é uma ferramenta do modelo e não o modelo como um todo. Então, eu tenho outras coisas aqui além do protótipo. O protótipo, ao invés de ser o meu modelo, ele vai estar embutido aqui dentro. Então, eu vou fazer o planejamento, pensar nos riscos e já criar um protótipo. E aí, quando se fala em protótipo, vai importar tudo aquilo que a gente falou de prototipação. Vai ser refinado, vai ser discutido com a parte interessada, e isso vai melhorando, né? Então, as mesmas coisas que servem lá, servem aqui. A diferença é que o protótipo ele está embutido em uma coisa maior, em várias outras características. Então, feito o protótipo, né? Simulações são realizadas, então aqui começa a parte de desenvolvimento, né? Uma ideia de operação. Então pode ser que o primeiro momento ele seja só de definições, né? Eu faço simulações, ideias de operação, eu posso já requerer feedback do cliente aqui, e aí eu vou seguindo, refinando. E reparem que isso aqui vai ficando maior, né? Isso vai ficando maior porque essa é a medida de progresso, né? Então, o projeto ele vai progredindo, ele vai ganhando, vai encorpando, vai ganhando mais volume de produção. Então, isso vai sendo repetido. Ó. Novo planejamento é feito, né? A partir da prototipação, de toda essa discussão. Outra análise de riscos é feita, porque agora eu tenho novas coisas, então tenho que avaliar se existem novos riscos, um protótipo melhor é construído, e assim eu vou modelando, definindo requisitos de software de validação, crio um plano de desenvolvimento, né? E aí eu vou evoluindo o meu produto. Então entendam, né? Por isso que não necessariamente em cada ciclo eu vou ter aqui um incremento. Não. Vejam que aqui, ó, esses duas voltas, ó, eu nem comecei a desenvolver ainda. Ainda estou na fase de planejamento, mas eu já fiz 2 ciclos. Então eu começo a planejar aqui o meu desenvolvimento aqui, ó. E aí eu vou seguindo. Então vejo que cada coisa vai ficando maior, vai ficando com mais volume. Ó, eu vou definindo aqui os modelos já no terceiro ciclo. Então eu crio um projeto do produto, um projeto de verificação e validação, planejo os testes. Então sempre que eu vou dando uma volta, né, eu vou refinando requisitos, vou melhorando as definições, o planejamento e eu vou incorporando mais coisas no projeto.
né, até que eu construa aqui novamente o protótipo operacional. Esse protótipo operacional já é uma coisa que já pode ser testada, discutida. Eu posso optar por mostrar ao cliente só esse protótipo operacional, que já tem algumas funcionalidades que eu já posso testar, né? Eu posso chamar ele para participar de todos esses momentos. Aí vai depender de como é o relacionamento entre empresa e cliente, né? E aí eu vou refinando, já começo a introduzir código, né? E pronto, e aí vai. E somente aqui que eu de fato estou implementando. Então já no quarto ciclo é que eu comecei a implementar de fato. Então por isso que esse modelo em espiral ele é evolutivo. Ele não é igual ao iterativo incremental. Se fosse o iterativo incremental, em cada ciclo desse teria alguma coisa pronta para entregar. Esse não. Esse não necessariamente vai ter alguma coisa para entregar em cada ciclo que for realizado. Beleza? E aí, pessoal, vejam que a cada ciclo que dá também, né? À medida que isso vai crescendo, esse espiral vai ficando maior, o custo acumulado ele vai aumentando. Porque em cada aqui o tempo está passando, então aqui o produto ele vai ficando mais caro, né? Vai ficando mais caro à medida que ele vai evoluindo, certo? Mais caro não no sentido específico de dinheiro, mas o custo dele vai aumentando, né? Porque ele vai tá sendo evoluído, beleza? Então, a grande diferença, né, desse modelo é principalmente a análise de risco, certo? Onde ele vai avaliar, vai identificar e resolver os riscos que possam acontecer. Quando o risco se torna real, então já tem um plano de ação preparado para ser realizado quando isso acontecer. Então, é um modelo que ele traz uma característica preventiva. Eu já estou preparado aqui antes de acontecer. Se nada disso acontecer, então pronto, né? Ainda bem que não aconteceu, né? Então pode ser considerado como alguém pode considerar isso como uma perda de tempo. Se a gente se preparou para uma coisa, ela não aconteceu, então a gente poderia ter passado todo esse tempo gastando em outras coisas. Mas não é tão simples assim, não é assim que funciona, né? Talvez não tenha acontecido justamente porque houve essa preparação e ao longo de todo o projeto trabalhou de uma forma que não aconteceu isso, beleza? Mas esse é um aspecto preventivo e é o primeiro modelo que deixa explícito isso. Análise de riscos. Então, como características do modelo em cascata, ele acopla a natureza iterativa da prototipação com os aspectos sistemáticos e controlados do modelo em cascata. Ele possui fases, mas também possui o ciclo. Então, ele buscou juntar as duas coisas em um modelo só. Então, a cada ciclo, né, progressivamente, versões cada vez mais sofisticadas do software são produzidas. E pode ser adaptado para ser aplicado ao longo de toda a vida do software, né? Mesmo após a entrega, você pode continuar adotando esse modelo para ir evoluindo. Então, o próprio modelo ele já é adaptado para sempre evoluir, né? Então, mesmo que seja entregue, pode ser continuado utilizando o modelo em espiral para futuras evoluções, já que as evoluções são tratadas como versões. Ele tem um reconhecimento explícito do risco, como a gente já falou, utiliza a prototipação e tem uma abordagem mais realista
do desenvolvimento, porque ele aceita mudanças, né, utiliza o protótipo para ir refinando os requisitos, né, tem validações constantes, tem verificações constantes, então é uma coisa mais próxima da realidade de fato. Quais as vantagens disso, né? Essa questão de riscos é uma coisa muito importante, né, porque nenhum até aqui trabalhava com isso. Mas os problemas aconteciam e aí quando aconteciam é que iam procurar resolvê-los. Mas agora não, já tem um plano de contingência quando esses riscos acontecerem, quando eles se tornarem problemas. Ele é rápido, né? Também, assim como a prototipação, o modelo em cascata utiliza protótipo. Então, aquele mesmo benefício de que o cliente entende mais rápido, a equipe de desenvolvimento entende mais rápido e o cliente já diz, já dá o seu feedback durante o processo, então tudo isso ajuda, né, também aqui no modelo em espiral. É mais rápido de compreender, né, e essa questão do feedback constante minimiza futuras mudanças e inconsistências. E aí também é um modelo mais realista, né, porque se aproxima mais de uma execução real de desenvolvimento de software. É importante haver as fases, questão de organização, de ficar mais claro que momentos são aqueles, para que a equipe de desenvolvimento desempenhe as tarefas associadas àqueles momentos, aquelas fases, ao passo que também isso vai evoluindo. Existem ciclos de repetitivos a cada vez que o produto vai evoluindo. Beleza? Mas também nem tudo são flores, né? Os problemas da prototipação também são importados. A mesma coisa pode acontecer aqui. O protótipo ele pode ser confundido com o software pronto e o cliente vai acabar exigindo. Isso não pode acontecer, né? Se acontecer é um problema inevitável que se torne um problema, né? E da mesma forma a própria equipe usar o protótipo como produto final, que aí vai acabar comprometendo a qualidade desse produto. Então, o protótipo tem que ser descartável. Se a própria equipe usa como produto, vai dar problema. E se o cliente quer o protótipo como produto, vai dar problema. Por isso que um bom gerente de projeto ele já tem que deixar isso claro para o dono de uma empresa, para o cliente e para a própria equipe de desenvolvimento. E ele mesmo tem que ter consciência disso. Todo mundo envolvido tem que ter consciência disso. Senão vai gerar um problema. A novidade aqui é com relação aos riscos. Os riscos é uma coisa boa se haver essa preparação, mas não é uma coisa também tão trivial, não é uma coisa tão simples de fazer, né? Porque para que consigamos elencar uma lista de riscos possíveis de acontecer que possam atrapalhar o projeto de alguma forma, para isso é necessário uma experiência, é necessário experiência para saber o que de fato é um risco. Porque não adianta pegar uma lista de coisas imensa que podem acontecer e a maioria não vai acontecer. E durante o projeto aconteceu uma série de outras coisas que não estavam previstas. Então, qual é o resultado disso? Perdeu-se tempo planejando riscos, mas não serviu para nada, porque outras coisas aconteceram que não foram pensadas. E aí você perdeu tempo planejando risco e perdeu tempo corrigindo problemas, né? Então, se é para ter problema, é melhor nem ter esse momento de planejar os riscos. Então, para saber de fato o que tem mais probabilidade de acontecer e se preparar para isso de forma preventiva, é uma coisa que exige experiência, né? Para um gerente de projetos, para um gerente de riscos.
Então, se o trabalho da análise de riscos for no sentido de ele ser assertivo, então é excelente, né? Se os riscos que foram pensados, alguns aconteceram e foi tratado de forma rápida, tá ótimo. Foi muito importante existir isso. Agora, se houve todo o processo de análise de riscos e nada daquilo aconteceu, e aconteceram outras coisas que não havia preparação para isso, então perdeu-se tempo duas vezes. E aí é um problema, porque não adiantou nada essa análise de risco. Esse momento de verificar a probabilidade de acontecer problemas. Certo? Então, se torna uma atividade inútil. Então, para realizar essa análise de risco, é preciso pessoas com experiência em determinadas situações, né, em avaliação de risco. E aí é uma coisa que não é muito simples de conseguir. Beleza? Então, o modelo em espiral ele é recomendado para projetos de médio e grande porte, né, porque ele permite um planejamento e uma organização melhor. Mas ele também pode ser usado para projetos mutáveis e adaptado a acomodar mudanças, né? Apesar de existirem fases, mas ele é cíclico, ele é evolutivo, ele utiliza prototipação. Então, acomoda sim as mudanças, né? Então, lembram que ele foi criado para resolver, baseado no cascata também. Então, os problemas que lá tinham, aqui foi buscado resolvê-los. Da mesma forma, com riscos não compreendidos, né? E à medida que o ciclo vai evoluindo, os objetivos do projeto também podem ser melhores compreendidos com o passar do tempo. Então, o fato de existir esse ciclo repetitivo colabora para esse tipo de projeto. Então, também é recomendável para quando o projeto vai iniciar, mas não se tem a noção completa de como ele será. Então, trouxe aqui para vocês algumas considerações sobre os modelos evolucionários. Então, todos eles possuem problemas em comuns, que são com relação à gestão, porque todos eles fica difícil planejar quantos ciclos serão necessários e quantos faltam para concluir o projeto. Enquanto está em andamento, tudo funcionando ok, mas aí fica difícil planejar qual é o fim daquilo, né? Qual é o fim daquilo, quanto falta, quantos estão, né, quantos são necessários, qual o meu progresso. Não é muito claro com relação a quem está gerenciando tudo, não fica muito claro essa questão. Com relação à velocidade, né, existe um grande dilema para isso. Porque quando a gente decide ser muito rápido, pode ser que o projeto dê tudo errado. Se você eu quero algo extremamente rápido, então a gente vai ter que pular situações, vai planejar pouco, vai testar pouco, vai desenvolver de qualquer jeito. Se você quer entregar muito rápido, você vai cortar um monte de coisa que acontece, que precisa acontecer. Então pode ser que seja um tiro no pé. Ser muito rápido, então provavelmente vai entregar alguma coisa muito ruim. É rápido, mas é ruim, né? Uma grande chance de acontecer isso. Ao passo que, se eu for lento demais, tudo tem que ser perfeito. Então, eu vou gastar muito tempo planejando, vou gastar muito tempo modelando, vou gastar muito tempo desenvolvendo. Tudo vai ser muito tempo. E aí, a produtividade não vai ser o suficiente. O mercado aí vai exigir muita coisa para que seja entregue logo. E o que você faria em um mês, você entrega em 6. Então ninguém vai esperar.
certo? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que é muito difícil encontrar o ponto ótimo, o, o aquele time correto, né? De que nem tão rápido e nem tão devagar, certo? A pressão do mercado vai ser imensa por você entregar em um dia, pronto. É o desejo, né, de todo cliente, entregar na hora que ele pedir. Mas a gente sabe que isso é impossível, né? E também ninguém vai esperar você fazer qualquer coisa que demore um ano, certo? Então achar esse ponto, esse time, esse tempo correto, a velocidade correta de produtividade é o grande X da questão. E aí quem consegue encontrar isso, né, se dá bem. Mas é um problema que todos os modelos evolucionários, inclusive o iterativo e incremental, enfrentam. E a questão de flexibilidade versus qualidade. Então, bastante associado também com essa velocidade, é porque quando a gente procura demorar, esticar mais um pouco, né? A entrega do produto na busca de qualificá-lo mais, por exemplo, quando a gente quer testar todos os detalhes, quer verificar tudo, validar item por item, quando a gente preza pela essa qualidade, pode ser que demore demais a chegar no mercado. E aí, essa demora de chegar no mercado é justamente uma perda de oportunidade. E aí, perder uma oportunidade no mercado é uma coisa que nenhuma empresa quer. Então, sempre há esse dilema de chegar primeiro no mercado ou entregar um melhor produto. E aí sempre vai haver uma discussão para ser o meio termo. Vocês podem associar isso a muitos produtos que são lançados no mercado, eles nem são tão bons, mas foram lançados. E aí foram lançados e aí eles vão sendo evoluídos com o tempo. Né? Seja software, seja hardware, a gente vê bastante coisa que é lançada, nem está pronta, mas é disponibilizado no mercado para aquela empresa chegar primeiro naquele, já ter pegar uma fatia de clientes do mercado e tudo mais, e aí ela vai melhorando depois. Então isso é uma característica evolucionária, né? Então achar esse ponto entre chegar primeiro ou entregar o melhor produto também é um grande dilema desse modelo evolucionário. Então, aqui como um comparativo, né, para vocês entenderem bem a diferença entre o modelo em cascata, o incremental e o iterativo, né? No caso do só iterativo, seria como o evolucionário, como a prototipação e o espiral. Quando ele é incremental, seria representado aqui, e esse sequencial seria como o cascata, né? Então, um exemplo aqui do que a gente gostaria de ter como software, né, um software desejado, seria o conjunto dessas três figurinhas. Imagine que essas três figuras geométricas estão representando um conjunto de funcionalidades. Então, a gente tem três módulos, por exemplo. Então, o sequencial, né, que seria o cascata, a gente teria um longo espaço de tempo até ter o produto final. Então, a gente só teria contato com o produto final. Você não vê um meio termo, certo? O incremental, somente incremental, né, é aquele lá que a gente viu, onde, por ele ser incremental, em cada momento vai sendo disponibilizado uma parte do sistema, né? A funcionalidade completa que ela está pronta para ser utilizada. Então, no primeiro momento é entregue um módulo, no segundo momento é entregue o outro módulo e no terceiro momento o produto final fica completo com a entrega do terceiro módulo, certo? O iterativo, né, esses evolucionários que a gente viu, só iterativo, né, cíclicos, como vocês queiram chamar,
A diferença principal deles para o incremental é que as funcionalidades elas são desenvolvidas todas, né? Todas de uma vez, mas é um pouquinho de cada. Elas não são desenvolvidas no formato de entregar logo. Então, um pouquinho de cada aqui, no segundo momento é mais um pouquinho de cada aqui, até completar o todo, certo? Então vejam essas imagens e entendam a principal diferença entre aqueles evolucionários que são iterativos e aquele evolucionário que é incremental. Beleza? No caso do sequencial fica bem mais claro para a gente entender a diferença. Beleza? Então, num comparativo geral entre os modelos tradicionais, nós temos esse cenário. Como discussão que eu trago para vocês, né, sobre como os softwares modernos se comportam nesse contexto, né? Se comportam no sentido de como é o desenvolvimento de software para o nosso contexto atual, né, os softwares modernos. Então, primeiro que existe questão de flexibilidade, né? Coloquei aqui uma descrição, né, que eu mudo, tu mudas, ele muda, nós mudamos e pronto. Ou seja, vai mudar, certo? Durante o desenvolvimento, alguma coisa vai mudar. Requisitos vão mudar, a compreensão do cliente vai mudar. A própria equipe de desenvolvimento pode optar por mudar alguma coisa relacionada às funcionalidades. Então, é uma coisa natural. Então, o modelo de processo ele precisa ser flexível a isso, porque não tem como fugir da mudança. Então, um modelo que não é flexível não existe na realidade. Não, fica no campo da teoria. Então, muda e ponto. Então, tem que se adaptar a isso. Outro ponto importante é a exigência pela entrega. Ninguém tem tempo de nada. Ninguém quer esperar. Ninguém gosta de esperar. Então, os prazos eles vão ser muito curtos, certo? Os prazos vão ser sempre muito curtos para a entrega do produto. Então, se a sua empresa ela não vai cumprir esse prazo, aquela outra da esquina ela vai cumprir. E se você não me entregar agora, na hora que eu quero, eu vou lá e eles entregam. E aí, você vai fazer o quê? Então, por isso que ainda é muito comum no mercado de desenvolvimento de software ter muito atraso, porque quem desenvolve quer pegar o contrato. Então, ou pega o contrato sabendo que vai atrasar, mas negociando de uma forma que ou todo mundo fique protegido, ou então convença o cliente que de alguma forma que ele faça acordo com você, né? É claro que você não vai dizer no primeiro momento que vai atrasar. Você pode dizer o seguinte: rapaz, não é possível entregar nesse tempo. Então eu vou explicar o porquê. Explica. O que eu posso entregar nesse tempo é um conjunto menor. Eu posso entregar, você usa esse conjunto menor e depois a gente complementa. Então tudo isso vai ser da negociação, em que a empresa de desenvolvimento vai fazer com o cliente que precisa desse software, certo? Também não vou dizer a vocês para mentirem, né? A gente não vai partir para esse lado, né? É uma coisa antiética até, mas tá, o mercado hoje é muito dinâmico, existem muitos concorrentes, muitas empresas de desenvolvimento de software, coisa que lá nos anos 70 não tinha, então por isso que não existia essa preocupação de entregar logo, né? Hoje, a cada 10 anos, né, isso muda muito. Então, cada vez mais tem mais empresas, mais gente desenvolvendo, né? Hoje em dia nem precisa ser mais empresa, né? Uma pessoa só, um freelancer, já desenvolve e entrega algumas coisas. Então, se você
não vai cumprir aquilo que eu quero, o seu concorrente vai. Então, vai sempre existir muita negociação nisso. Mas em todos os casos, vai existir uma exigência imensa pela entrega. Mesmo havendo um acordo, um prazo, né? Quando chegar próximo do prazo, já vai começar a cobrar. Então, tudo isso tem que ser muito claro e muito bem negociado, certo? Mas às vezes também dá errado. Dá errado no sentido de o cliente não optar por o seu estilo de desenvolvimento ou simplesmente desistir no meio do processo, beleza? E outra característica também importante está na satisfação do cliente. Lembram de quando eu falei que o cliente tem a razão, né? Que eu perguntei a vocês se o cliente sempre tinha razão. Então hoje, amigo, sim, né? Isso aí cada vez mais se torna uma verdade absoluta. Não no sentido semântico, né, da frase, mas mercadologicamente falando, você tem que fazer o que o cliente quer. Você, vocês podem até achar que aquilo não é a melhor forma, que aquilo não é o melhor produto, que o cliente não, nem precisa daquilo. Mas se ele quer, a gente vai ter que atender. Então, a satisfação do cliente é um requisito de qualidade do produto hoje, né? Hoje é um requisito inerente que vai determinar se o seu produto é bom ou não, se o que você está entregando é bom ou não. Porque hoje o cliente ele não vai analisar somente o software, ele vai analisar se você entregou no prazo, se aquilo funciona, se não dá problema, se é do jeito que quer. Ele vai analisar como foi o relacionamento durante todo o processo de vocês, se ele foi bem atendido, se não foi. Depois que foi entregue, se ele continuou sendo atendido por vocês ou não foi. Então, tudo isso vai contar e vai pontuar nesse campo aqui, na satisfação do cliente. E aí é o que vai diferenciar, de fato, a sua empresa das demais. Às vezes você pode até demorar mais do que o outro, às vezes você pode cobrar mais caro do que outra empresa, mas o fator satisfação é o que vai determinar bastante o, a, a opção do cliente por escolher a sua empresa, beleza? Então entendam isso, internalizem que o cliente tem razão e você tem que atender isso, beleza? Outras coisas também que devem ser consideradas é a questão do tempo de mercado. Então, como eu falei anteriormente, muitas vezes a colocação de um produto no mercado é o requisito mais importante. Por isso que muitas empresas lançam um produto sem estar completamente pronto, né? Porque se a gente demorar demais e perder o tempo de entrada, perder esse time, o projeto pode até ficar sem sentido e ser inviabilizado, e ser até cancelado, sem mesmo nem ter lançado. Então pensem num tipo de jogo, né? Algum jogo aí. Então, por exemplo, se eu estava na minha empresa, estava desenvolvendo um jogo, passei 2 anos, 3 anos desenvolvendo ele, o jogo aí para Android. E aí ainda falta um ano para ser concluído. Só que esse ano vários concorrentes já lançaram um jogo que faz as mesmas coisas do meu. E o meu ainda falta um ano para ser concluído. Então, se eu continuar até o final e lançar ele, se eu não trouxer nenhuma novidade, se for basicamente as mesmas coisas do que esses outros, então esses outros já têm um ano na minha frente. Então, quando chegar a vez do meu, ninguém vai nem
nem escolher, porque já está, vamos dizer assim, já está acostumado com o outro, já gostou do outro, e não vai trocar por um que faz as mesmas coisas. Então, o tempo de mercado é muitas vezes o requisito mais importante. É mais importante lançar, mesmo dando problema ou mesmo incompleto, do que lançar ele quando ele estiver perfeito. Isso é uma discussão que tem que ser feita, né, pela gestão do produto, beleza? Então é uma coisa importante a se considerar. Com relação ao equilíbrio, né, é como eu falei, é difícil estabelecer um equilíbrio entre flexibilidade, extensibilidade, rapidez de desenvolvimento e satisfação do cliente. Veja quanta coisa está relacionada. Ele tem que ser flexível, o produto tem que aceitar mudança, tem que ser adaptável ali a vários tipos de ambientes, né, sistemas operacionais e tal, né? Tem que ser entregue rápido e tem que satisfazer o cliente, né? Então, o cliente é quem vai ser o árbitro final da qualidade do software. E tem muita gente dizendo que é bom, então é porque ele é bom, mesmo que falhe aqui, falhe ali. Mas se a galera gostou, tem 5 estrelas lá na loja do aplicativo, então tá tudo ok. Beleza? Então é muito difícil encontrar esse equilíbrio entre o processo ser flexível, o produto ser flexível, acomodar mudanças, funcionar bem em várias plataformas, ser entregue rápido e satisfazer o cliente. Então esse é o cenário que nós temos hoje para o desenvolvimento de software, certo? E aí eu trago para vocês esse vídeo, né, com um questionamento. Será que o lançamento do produto realmente é o fator mais importante? É uma reflexão para vocês. Aqui tem um vídeo que mostra para vocês o lançamento do Windows 98, certo? Vou mostrar aqui como foi. Então, é bem curto, né? Mas vocês viram que aqui é o lançamento do Windows 98. Tá aqui o dono da empresa, Bill Gates, e aqui um cara que foi apresentar a primeira vez o Windows ao público. E aí quando apresentou, né? Opa. E aí quando apresentou, deu a tela azul. Né? Então, será que foi lançado mesmo no tempo certo? Chegar primeiro também sem funcionar, então não vai adiantar nada, né? Então fica esse questionamento aí para vocês. Outra coisa também interessante que aconteceu aí na história da computação foi o lançamento de um computador da Apple chamado Apple Lisa, né? Ele foi o primeiro computador com interface gráfica no mundo. Até então, né, era tudo por linha de comando e tal, e a Apple, né, já trouxe ele com um teclado, um mouse, certo? Uma interface gráfica, uma revolução extrema, né? E aí, por causa dessa revolução, a Apple já, desde esse tempo, né, acreditava que podia cobrar o quanto quisesse, né? Estou revolucionando, então vai ser o meu preço. Só que aí deu problema, né? Deu um tiro no pé e aí não deu certo, né? O Lisa é um dos grandes fracassos da Apple. Então, foi lançado em 1983, né? E após várias visitas lá, outra empresa, a Xerox, uma grande empresa de computação na época, né? Então, lá já existia um software desse tipo e após ir várias vezes lá, copiaram a ideia e implantaram aqui nesse Lisa, nesse computador. Então a companhia, a Apple já tinha um computador bom, né?
e trouxe esse sistema operacional para impressionar os consumidores. Só que aí errou num dos principais fatores, que foi o quê? O preço, né? Ela cobrou US$ 10.000 por este computador, né? US$ 10.000 lá em 1983. Então, US$ 10.000 já é muito dinheiro hoje, né? Se vocês pegarem, né, um computador da própria Apple, né? Não, nem vai ser esses US$ 10.000. Vai achar menos do que isso hoje. Então imagine na época, em 1983, o que eram US$ 10.000. Era uma fortuna. Então mesmo com essa evolução toda, né? E aí essa questão de lançar o produto no mercado, será que chegar primeiro é realmente o fator mais importante? Então tem outras coisas que influenciam também no sucesso do produto. Beleza? E aí eu deixo o questionamento para vocês. E agora? Depois de todos esses modelos criados, será que os problemas foram resolvidos? Os problemas de atraso, de planejamento, de requisitos, de entrega de softwares, né? Com essa gama de modelos, os problemas foram resolvidos? Beleza? Então aqui tem 2 exercícios para a gente discutir e deixo para vocês trazerem as dúvidas sobre essa segunda parte, as metodologias tradicionais. Então, agradeço a atenção de todos que têm meus contatos para dúvidas e é isso.